No Saber Direito desta semana, Marjara Garcês Maciel dá um curso sobre a introdução à regularização fundiária, rural e urbana, o chamado REURB. Durante as 5 aulas, a professora vai falar sobre a Lei 13.465, de 2017, as alterações legais e na prática, além de abordar também a uso capião. A aula 1 começa agora. Seja bem-vindo! Essa é a aula de Direito Imobiliário. O meu nome é Marjara Garcês Maciel, eu sou especialista em regularização de imóveis, com mestrado também no Direito Ambiental. São as 2 áreas de atuação minha. Possuo escritório físico em Chapecó, Santa Catarina, atendendo Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e também Mato Grosso, morando em Tapurá, Lucas do Rio Verde, atendendo Lucas do Rio Verde, Itaiangá e toda a região do norte do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa aula 1 e nós vamos falar sobre a introdução ao REURB, esse assunto que tem todo o meu coração. Hoje nós vamos conversar sobre... Nossa aula vai ser dividida em 3 aspectos, na realidade. Vamos começar conversando sobre a questão histórica da regularização fundiária no Brasil. Vamos falar de maneira breve sobre essa evolução histórica. Em seguida, vamos adentrar a regularização de imóveis e suas modalidades e, por fim, falaremos então dos objetivos e das modalidades do REURB, bem como das caracterizações das áreas, como que ela se dá a caracterização dessas áreas em REURB. Fique comigo e não perca nada. Vamos iniciar então falando do contexto histórico e legal da regularização fundiária no Brasil. Como você deve imaginar, as origens estão nas sesmarias no direito português. Para poder visualizar a evolução da regularização fundiária, do direito fundiário no Brasil, precisamos entender o contexto e a realidade vivida pelo Brasil naquela época que nos traz reflexos até hoje. Na época do reinado português, haviam muito as sesmarias. O que seriam as sesmarias? Seriam áreas doadas pelo rei português, de papel passado aos fazendeiros, para que eles cultivassem. A condição para manter as sesmarias é que elas fossem produtivas. Porém, nós estamos falando de um Brasil ainda despovoado. Então, haviam muitas áreas de terra e as sesmarias eram enormes. Havia uma dificuldade por parte dos sesmeiros de cultivar toda ela. Portanto, as sesmarias viviam num limbo, num constante risco de serem confiscadas, pois elas não eram todas produtivas. Essa era a realidade na época. Sendo assim, Dom Pedro II, foi o primeiro a assinar uma lei importante sobre a regularização fundiária, uma lei de terras. Na verdade, ela encontra-se vigente até hoje. É a lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Essa legislação entrou para votação em 1843. Ela percorreu um tortuoso caminho até ser finalmente assinada por Dom Pedro II em 1850. Devemos lembrar que nessa época o Brasil definiu os latifúndios, então a opção por latifúndios. Nessa época, os senadores e deputados que votaram a Lei de Terras eram, na sua grande maioria, fazendeiros. Portanto, havia toda uma gama de interesses particulares por trás dessa legislação. Não muito por acaso, ela foi assinada 2 semanas após uma outra legislação muito importante ser assinada por Dom Pedro II, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de novos navios escravos, trazendo escravos no Brasil. O Brasil, pressionado pela Grã-Bretanha, então passou a proibir a entrada de novos navios negreiros em seu território. Ou seja, havia um grande medo dos fazendeiros e dos sesmeiros de perder a mão de obra nos cafezais. Devemos lembrar que latifúndio e trabalho escravo nesta época andavam de mãos dadas. Sendo assim, com a entrada em vigor da legislação de terras, o primeiro dispositivo dela dizia que áreas públicas não poderiam mais ser invadidas. Quem as invadisse seria preso. Naquela época, o que nós tínhamos na realidade era que quem entrasse numa área, plantasse, passasse a morar nela e cultivar nela, se tornava dono. Eram os legítimos poceiros.
Os poceiros eram muito maiores do que sesmeiros, em número maior. Sendo assim, a realidade do campo era um verdadeiro caos. Outro desafio enfrentado naquela época era que as divisas das áreas não eram muito definidas. Portanto, nós tínhamos constantes conflitos entre vizinhos, entre invasões de áreas e muita confusão em relação a essas divisas de terras. Essa era a realidade do campo naquela época. Mas a Lei de Terras não veio resolver tudo, não. Muito pelo contrário. Ela veio regulamentar, sim, que não fossem invadidas mais áreas públicas e quem fizesse isso iria para a cadeia. Porém, ela também trouxe uma certa anistia, um perdão a quem até então invadiu áreas aos poceiros e aos sesmeiros, aos fazendeiros, os latifundiários, que não cultivavam em todas as suas sesmarias, que cultivavam apenas parte delas. Então, ela trouxe um perdão. Essa anistia foi prorrogada diversas vezes. Porém, você pode achar que ela beneficiou os poceiros, mas não é bem assim. Na verdade, para os grandes latifundiários, ela foi muito boa e proveitosa. Porém, para os pequenos, ela não representava uma boa coisa. Por quê? A Lei de Terras também trouxe taxas a serem pagas para que a propriedade fosse regularizada. E essas taxas, elas representavam empecilhos na aquisição, porque os pequenos produtores não tinham condições de pagar essas taxas, muito menos tinham informação de como deveriam proceder. Então, muitos foram prejudicados e perderam as suas áreas. Na verdade, essas taxas, muito se diz da história, foram instituídas de maneira proposital, para que justamente esta mão de obra, esses pequenos camponeses, não pudessem arcar com essas taxas, sobrasse mais terra e essa mão de obra que perde as suas terras, então, os poceiros que perdem por não poder pagar as taxas, viriam trabalhar nos cafezais, porque teriam que sobreviver. Então, na verdade, o que a gente vê na história é que as áreas de terra sempre esteve concentradas num grupo privilegiado de latifúndios, de fazendeiros, né, que puderam manter as suas terras quando essas taxas vieram a ser instituídas. Mas não podemos desprezar a importância da Lei de Terras. Foi a primeira lei oficial, então, sobre a questão fundiária brasileira e trouxe, sim, diversos apontamentos e diversas questões favoráveis aí ao direito. Na verdade, o que se vê é que depois da Lei de Terras, em torno de 1864, lembrando que a Lei de Terras entrou em vigor em 1850, então nós estamos falando aí de alguns anos após, né? A Lei 1237, então, e seu decreto regulamentador de 1865, veio transferir as terras privadas, concessões de hipotecas para o tabelionato de notas. O sistema vigente era o de títulos até então. Essa foi outra importante mudança após a Lei de Terras, tá? Que a propriedade estava no contrato. Então, esse sistema reinou, na verdade, no Brasil, até o Código Civil de 1916. Passando, então, a vigorar o sistema registral de propriedade, que a gente conhece até hoje. Na verdade, o Código Civil, nessa época, o de 1916, os títulos não estavam confirmados no registro. Então, a partir de 1917, sem o registro, então, é que não havia transferência de propriedade entre vivos, com exceção do uso capião, né? Foi possível sentir que a legislação fez aumentar mais ainda, né, essa questão de informalidade, o desprezo, a regularização dos imóveis urbanos e rurais. A Lei do Parcelamento do Solo, aí nós estamos falando da Lei 6.766, de 1979, ela foi incapaz de perceber que já estavam instituídos no Brasil diversas áreas irregulares, loteamentos irregulares. Ela foi incapaz de perceber que nem todos estavam dentro dessa legislação e nem todos estavam no devido parcelamento do solo, seguindo todas as regras. Ela ignorou esta parcela e este problema que já vinha lá desde a época do Império.
Foi somente na segunda metade do século XXI, então, que a gente passou a ter uma maior preocupação da legislação brasileira em incluir esses casos no ordenamento, incluir socialmente e legalmente esses casos irregulares que não se encaixavam nos dizeres legais. Então, a gente pode perceber que, em conjunto com a Constituição Federal, as normas estaduais, federais e municipais trouxeram, em harmonia com as legislações federais e com a Constituição, uma preocupação de regulamentar essas situações. Na verdade, como você pode ver, o Brasil esteve mergulhado num caos durante o Império, onde nem tudo era tão claro e os grandes eram privilegiados. Infelizmente, isso traz reflexos até hoje. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a regularização de imóveis e as suas modalidades. Vem comigo. Na regularização de imóveis, a gente tem algumas questões para se ponderar. Existem algumas modalidades para se regularizar imóveis e eu vou falar algumas delas para vocês aqui. Lembrando sempre que o Brasil evoluiu muito nos últimos tempos em relação a isso. Sendo assim, a regularização de imóveis em si é um processo que visa solucionar a situação de ocupações irregulares no país. Então, em áreas urbanas ou rurais, ela se engloba os dois procedimentos, tá? Garantindo o direito à moradia digna, garantindo e promovendo a inclusão social. Então, muito mais do que dar a propriedade, do que dar a matrícula à pessoa, a regularização de imóveis, ela vem buscar dar a dignidade ao cidadão, trazer ele ao meio social e lhe dar os seus direitos. Tá? Ela contribui para a redução de conflitos e litígios, é óbvio, porque uma área instituída de maneira irregular, ela possui diversos conflitos entre vizinhos, não há limites definidos. Lembra que a gente já tinha essa realidade lá na época do Império? Pois é, hoje elas continuam existindo. Quando as ocupações são informais, há diversas disputas, inclusive judiciais, principalmente quando a gente está falando de áreas públicas, né, áreas privadas, me desculpe, onde as pessoas instituem as suas moradias. Essas áreas privadas, em si, geralmente tem algum proprietário, né? Então, as questões dos litígios judiciais se tornam grandes, é uma demanda grande também ao judiciário a se resolver. A regularização de imóveis vem trazer a solução, muitas vezes administrativa, deste problema que é um verdadeiro desafio social. Então, nós falando um pouquinho sobre a regularização de imóveis em si, existem diversos meios de regularizar um imóvel. O que eu quero aqui é trazer alguns para você, que você conheça alguns procedimentos possíveis para se regularizar um imóvel. Vamos falar um pouquinho, então, inicialmente, da regularização fundiária. A regularização fundiária nada mais é que busca solucionar a situação dos loteamentos irregulares, ocupações irregulares. Mas com qual que é o fim dessa regularização? A regularização fundiária, ela garante, como eu disse antes, o direito à moradia digna, né? A inclusão social dessas propriedades e, então, o fim dela é a obtenção do título de propriedade. Tá? Isso em si é o que é a regularização fundiária, é trazer o título de propriedade e a dignidade das famílias. Também temos o Instituto do Uso Capião, que vai ser objeto da nossa quinta aula e eu te convido a acompanhar e a continuar conosco. O uso capião é uma modalidade de regularização que permite a aquisição da propriedade do imóvel por meio da posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé. Então, preenchido esses requisitos, além do período de tempo para cada modalidade do uso capião, como nós veremos na aula 5, uma vez preenchidos esses requisitos, a pessoa adquire o direito, então, ao direito a usufruir este imóvel. Existem diferentes tipos, na verdade, de uso capião, como a gente vai ver. Eu costumo dizer que são modalidades, né? A doutrina também trata dessa forma. Então, nós temos o extraordinário, o ordinário, especial urbano, especial rural e temos também o familiar. Nós vamos conversar sobre eles, como eu disse, na aula 5. Em seguida, nós temos o Instituto da Anistia e Remissão. A anistia
e a remissão, na verdade, elas são mecanismos utilizados para regularizar imóveis que se encontram em desacordo com as normas urbanísticas, como áreas de proteção ambiental, áreas de risco ou em desacordo com a legislação de zoneamento. Tá? Esses instrumentos buscam regularizar a situação dos proprietários, permitindo que eles se adequem às regras estabelecidas e permaneçam, então, nos seus imóveis, né? Evitando a demolição de construções ou até mesmo a relocação das famílias. Como você já deve ter visto em diversos casos, nós tivemos recentemente um caso em Florianópolis, eu gostaria de citar de exemplo para vocês, onde os prédios foram demolidos. Eles estavam em desacordo com a regra do plano diretor da cidade, não possuíam um alvará de construção, estavam em área de proteção ambiental, então eles foram demolidos por ordem judicial e isso é muito comum sim de acontecer, tá? Por isso que é importante sempre buscar todas as informações antes de adquirir um patrimônio. O REURB também vai ser o nosso objeto de 4 aulas aqui hoje, com vocês hoje. O REURB, na verdade, nada mais é que a Lei 13.465 de 2016. Uma legislação relativamente nova, mas, como eu disse no começo, tem todo o meu coração e acredito que vocês também vão gostar muito do REURB. A Lei do REURB é um instrumento que busca promover a regularização de assentamentos irregulares, informais consolidados. Ah, mas o que quer dizer isso, professora? Consolidados são aqueles loteamentos que já estão lá há anos. E a legislação ainda fala da legitimação fundiária, a lei do REURB diz que eles estariam instituídos naquele local até 22 de dezembro de 2016. Então, até 22 de dezembro de 2016, nós já tínhamos um núcleo formado de pessoas, um núcleo convivendo, um núcleo informal, ou seja, onde não houve o parcelamento de solo, onde não há estrutura, onde as pessoas muitas vezes não têm acesso a serviços como coleta de lixo, tratamento de esgoto. Muitas vezes essas áreas são abastecidas por poços artesianos, não tem abastecimento de água adequado. E o REURB vem solucionar todas essas questões. Muito além da questão técnica, da questão documental, o REURB também resolve essas questões sociais e físicas do local, trazendo dignidade e segurança a essas famílias. Por fim, temos o Instituto da Desapropriação. A desapropriação é uma modalidade de regularização que ocorre quando o poder público, por razões de interesse social ou utilidade pública, adquire um imóvel particular mediante indenização. E aqui nós temos um nicho que muitos advogados atuam, né? Na verdade, esses processos de desapropriação são promovidos por audiências públicas também com os moradores, né? Isso ocorre também e está acontecendo agora no estado do Mato Grosso, em razão da duplicação da BR-163. Então, houve vários processos de desapropriação nessa área, muitos advogados atuam nesse nicho. Fica a dica para você que está assistindo a aula, é um nicho muito interessante de se trabalhar na área imobiliária. Essa desapropriação, o advogado busca intermediar, então, a conversa com o órgão público, né, que vai fazer a desapropriação, para negociar esta indenização da área. Isso também ocorre com barragens, né? Quando as barragens são construídas, existe um processo de desapropriação feito em massa e então normalmente se institui a associação de moradores e é negociada essa indenização diretamente com cada um, sempre devidamente assessorado, juridicamente assessorado, né? Acho que vale muito a pena aí ter uma assessoria jurídica neste processo, uma vez que as indenizações, elas geram bastante discussões. Essas são apenas algumas das modalidades de regularização de imóveis, né? Lembrando que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o REURB em todas as outras aulas, nesta aula, na aula 2, 3 e 4, e na aula 5 vamos conversar então sobre o uso capião. Na verdade, em todas as normas promulgadas, a lei do REURB, que foi a 13.465 de 2017, que está ainda vigente, obviamente, ela é fruto de uma medida provisória, né, da medida provisória 759 de 2016, e é uma das legislações que eu considero mais ampla em termos de regularização fundiária urbana e rural. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre os objetivos, modalidades
e caracterização das áreas em REURB, eu quero antes te dizer que você precisa abrir a sua legislação, o seu código, ou mesmo o Google, que hoje em dia é muito utilizado, e fazer a leitura da Lei 13.465 de 2017. É preciso criar intimidade com a lei, para que a gente possa conversar de uma maneira melhor. Se você ainda não fez isso, eu te aconselho a fazer isso agora. Vamos ainda conversar, então, entrando nos objetivos já da Lei 13.465 de 2017, a Lei do REURB. Já entrando no nosso assunto das próximas 4 aulas, eu quero te falar que a Lei do REURB, como eu disse, é uma das legislações mais importantes em termos de regularização fundiária, trouxe grandes avanços, tanto na área urbana quanto na área rural, uma vez que é permitido fazer REURB em áreas rurais, desde que instituído o núcleo urbano informal de maneira consolidada, tá? Então, ela visa promover a regularização dessas áreas irregulares, né? Destas áreas ocupadas indevidamente. Te trazendo um exemplo mais prático, para que a gente possa visualizar isto melhor, eu tenho certeza que você tem aí na sua cidade alguém que tem um lote de 10 mil metros. Estou fazendo um exemplo, para que você possa entender melhor o conteúdo. Um lote de 10 mil metros e essa pessoa sai abrindo pequenos lotes. Abre um lote de 200, abre um lote de 100, abre um lote de 1000 e sai comercializando esses lotes. Normalmente, a Lei do REURB é aplicada aos núcleos informais consolidados até 22 de dezembro de 2016. Então, imagine que lá em 2014, a pessoa vendeu 15 lotes em cima desta área, sem fazer o devido parcelamento do solo, sem procurar na prefeitura as autorizações necessárias, sem fazer as áreas de doação, enfim, abriu um loteamento clandestino, uma área clandestina. E ali se instituem famílias. Essas famílias vão formar um núcleo urbano consolidado, ou seja, vão formar uma comunidade, uma verdadeira comunidade. Ah, mas essa área daí é situada na área rural. Eu posso aplicar REURB? Sim, você pode aplicar o REURB na área rural. Por quê? Esta área rural não está sendo usada com um fim de produção. Ela está sendo usada com um fim urbano. As pessoas moram lá, instituíram seus lares. Às vezes existem algumas indústrias em cima dessas áreas, misturando empresas com residências. É muito comum acontecer isso. E nessas áreas rurais, então, passa a existir uma verdadeira comunidade urbana. Sem o quê? Sem o acesso à coleta de lixo, sem o acesso à água potável, à água canalizada, e sim ao poço artesiano. Elas passam a morar lá, porém passam a não ter acesso aos serviços públicos essenciais. A Lei do REURB veio resolver isso. Veio dizer assim, vamos regularizar e incluir estas pessoas, então, no nosso aporte social. Porque hoje essas pessoas não possuem endereço, tá? Elas não possuem matrícula das suas áreas. A matrícula é uma matrícula única, fracionada de maneira irregular, né? Portanto, você não possui o título de propriedade, você é um mero posseiro. E o REURB veio tentar instituir e regularizar isso, além de trazer dignidade a essas famílias. Então, nós temos os objetivos do REURB, como eu disse antes, eles são diversos. Para a gente poder entrar, então, nas modalidades, você precisa entender antes um pouquinho sobre os objetivos dessa lei. Eu vou trazer alguns deles, os principais. Direito à moradia, garantir o direito à moradia digna, tá? Promover a inclusão social, fomentar o desenvolvimento urbano sustentável, proporcionar segurança jurídica. Então, quando a gente fala de direito à moradia digna, o REURB visa assegurar uma moradia adequada, então, a essas famílias. Porque essas populações que ocupam as áreas informais, como eu disse antes, normalmente não têm acesso às estruturas essenciais de uma área urbana, aos serviços essenciais. Então, na verdade, essa questão de moradia digna busca também evitar o despejo dessas famílias, né? Promover a regularização fundiária de maneira a incluí-las no espaço que elas já vivem, regularizar a situação consolidada. Aí você pode se deparar durante um processo de REURB, nós vamos ver isso mais para frente,
com áreas com ruas de 3 metros, com áreas de ruas de 2, e aí o plano diretor fala que a rua tem que ter no mínimo 12. Estou falando de um exemplo, cada município regulamenta as questões do seu próprio município pelo plano diretor, né? Pelo plano diretor municipal, então cada município tem a sua própria regra. Estou citando apenas um exemplo. Mas eu posso regularizar a rua de 3? Tem como? A situação é consolidada? É de antes de 22 de dezembro de 2016? Tem construção dos dois lados? Tem, sim, então você pode. Não tem como a gente alargar uma rua de 3 metros, tá? Quando você tem construções dos dois lados. Então, infelizmente, esta rua vai ser regularizada com 3 metros. Ou, felizmente, porque isso vai possibilitar a todas as pessoas que ali moram a ter um endereço, a ter dignidade. E aí nós entramos, então, nesse critério, nesse objetivo do REURB, que é o direito à moradia digna. Vamos falar também um pouco sobre a inclusão social. Como eu disse, hoje essas famílias vivem fora do meio social, considerado de uma maneira irregular, né? Fora da legislação. Então, o objetivo é promover a inclusão das famílias que vivem nessas áreas, né? Uma vez que elas possam ter acesso aos serviços básicos, de infraestrutura básica, como eu falei antes. E a documentação legal dos seus imóveis. Lembre-se que é dono quem registra. Fomentar o desenvolvimento urbano sustentável, ou seja, busca desenvolver o desenvolvimento equilibrado do meio urbano, garantindo a ocupação adequada do solo, porque senão, na verdade, as cidades viram uma verdadeira bagunça. E você já deve ter visitado vários municípios, cidades, estados, onde você não sabe onde começa uma casa e onde termina outra, não é verdade? Isso, na verdade, é uma deficiência de política pública, onde não foi possível fazer o ordenamento adequado do solo, instituir que essas famílias morem em locais adequados, locais seguros. Então, as coisas saíram do controle, na verdade, nesses municípios, né? Garantindo a ocupação adequada do solo, se garante também o desenvolvimento adequado da cidade. E, por fim, promover a segurança jurídica. Através da regularização fundiária, o REURB estabelece segurança jurídica para os ocupantes da área, uma vez que eles adquirem a titularidade da propriedade. O grande fim do REURB, então, é abrir a matrícula e colocar no nome aí do seu possível cliente. Falando isso, agora vamos entrar nas modalidades do REURB. É algo muito simples, a legislação nos traz apenas 2 delas. Falando em modalidades de REURB, nós temos o REURB-S e o REURB-E. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deles. E eu vou te explicar agora um pouquinho como é a diferença entre eles. Vem comigo. Vamos conversar então agora sobre as modalidades do REURB. Nós temos no artigo 13 da Lei 13.465 de 2017 a definição então das 2 modalidades de REURB. Eu peço que você leia a lei, pois ela é muito clara ao definir essas 2 modalidades. Trazendo sobre essas modalidades do REURB, como o REURB-S e REURB-E. REURB-S, como você vai ver na lei, ela é o REURB de fim social. E o REURB-E é o REURB de interesse específico. Então, cada modalidade é aplicada de acordo com a área, com a realidade do núcleo. Não existe uma receita de bolo quando a gente fala de REURB. Vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. Não tem como a gente dar uma receita de bolo. Por quê? Cada área é uma área, cada realidade é uma realidade. Então, existem áreas que vão ser REURB específico, que são de pessoas que não se enquadram na baixa renda, e existem áreas que vão ser de REURB-S, REURBs de fim social, que são pessoas incluídas na categoria de baixa renda. Isso você vai precisar analisar de maneira prévia e quem determina a modalidade do REURB a ser aplicado naquela área é o município. O município é o grande juiz deste processo administrativo, podemos assim dizer. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, o REURB-S, como eu disse, é voltado para as áreas de ocupação de baixa renda. Principalmente a regularização de assentamentos informais de caráter social. Normalmente, o que acontece na prática é que esses REURBs de fins sociais são orquestrados pelo próprio município.
Como existem as pessoas de extrema baixa renda, as pessoas não têm condições de pagar todos os serviços técnicos que envolvem um processo de REURB, o município puxa para si esse ônus de regularizar estas áreas. Então, nós temos aí várias áreas em regularização, vários REURBs em regularização de fim social orquestrados pelos próprios municípios. Essa é a realidade muito eficiente, eu posso citar de exemplo aqui com toda segurança, na cidade de Chapecó, que, ao meu ver, é um dos modelos aí em execução de REURB. Né? Eles têm uma equipe fantástica dentro da prefeitura que executa esses trabalhos. E existem vários loteamentos, várias áreas irregulares, loteamentos irregulares clandestinos, sendo regularizados como REURB-S pelo próprio município. Já o REURB-E, como você deve imaginar, é aplicado em áreas que não se enquadram, então, de baixa renda. Eles são feitos para médio e alto padrão, na verdade. Todas as pessoas que não se enquadrarem na qualificação de REURB-S vão automaticamente ao REURB-E, né? Na verdade, é uma área mais elevada, um público um pouco mais elevado que o de fim social, tá? O objetivo principal, então, é os loteamentos e condomínios. Sim, existem muitos condomínios de alto padrão irregulares, tá? É comum, sim. Então, se busca a segurança jurídica também desses imóveis, que daí não se enquadram na categoria de baixa renda. Mas como que eu sei que a pessoa é REURB-S, ou que o núcleo será REURB-S e o núcleo será REURB-E? Na verdade, a lei federal, ela traz um aparato geral sobre o REURB. Quem deve disciplinar caráteres mais específicos sobre ele é o município, através de decretos. Então, é o município que vai instituir padrões para a classificação do REURB. Em muitos decretos, nós temos determinado que, por um exemplo, na cidade de Chapecó, o decreto que regulamenta o REURB, ele fala que o REURB-S será aplicado a famílias, a núcleos formais consolidados, núcleos informais consolidados, que estejam com famílias até 5 salários mínimos, que a renda familiar seja de 5 salários mínimos, em categoria de 90% dessa ocupação. Ou seja, 90% desse núcleo deve ter essa categoria para se enquadrar, deve ter esta renda, das famílias devem ter esta renda de 5 salários, até 5 salários mínimos, para se enquadrar, então, no REURB de fim social. Você pode sugerir qual REURB você quer que seja aplicado à área? Sim, você pode sugerir no requerimento. Os requerentes podem sugerir no seu requerimento a modalidade de REURB, porém é o município que faz essa análise. Cada município vai ter o seu decreto específico sobre a lei de REURB, regulamentando o REURB na sua esfera, e aí então, nesses moldes, ele vai dizer o que seria de fim social, o que seria de fim específico, sendo que o REURB ainda pode ser misto. Eu gostaria de trazer para vocês também outro ponto importante sobre o REURB, onde o REURB não seria aplicável. E aí nós temos o artigo 3, o parágrafo 8º e 9º do Decreto Federal 9.310, de 15 de março de 2018, que deu origem, então, aí, a uma complementação à legislação, né, do REURB. Onde diz que não é admitida a REURB em núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse de defesa, assim reconhecidos em ato do Presidente da República. Eu vou ousar dizer aqui para vocês também que o REURB também não é possível em áreas de risco, né? Isso é uma coisa meio lógica. Como que você vai regularizar, por exemplo, uma área ocupada de antigo lixão? As pessoas moram lá, o município faz análise do solo, e essa análise do solo constata que o solo ainda está contaminado, com enxofre. Não tem como regularizar uma área e deixar as pessoas morando lá expostas a tanto risco. Risco de saúde, né? Saúde pública. Então, em casos de risco, em solo instável, risco de desmoronamento, o melhor a se fazer e o melhor que o município faz realmente é negar o REURB e realocar estas famílias. Do Decreto Federal 9.310, nós também temos o artigo 5º, parágrafo 1º, que então vem nos trazer ali a questão em relação à isenção de custas e emolumentos, entre outros, e atos registrais relativos a REURB-S. Essa, na verdade, é a grande diferença entre o REURB-S e a REURB-E,
que é a isenção no REURB-S dessas custas cartorárias, né? Enfim, à população de baixa renda. Tá? Para a aplicação dessas isenções, então, o decreto 9.310 também nos traz ali, em seu artigo 53, as questões das isenções, parágrafo 3º, dizendo que, na verdade, ela tem que ser aplicada em toda a fase de processamento administrativo da REURB-S, anterior à emissão da CRF, e o interessado apresentará o documento emitido pela autoridade competente que ateste a classificação da regularização do núcleo informal como REURB-S, para ter essa isenção, tá? O artigo 55 ainda traz que é vedado ao cartório, então, de registro de imóveis exigir a comprovação de pagamentos ou quitação de tributos, entidades como impostos, taxas, contribuições, penalidades e demais figuras tributárias nos atos de registro ou averbações relativos à REURB-S. Então, outra característica importante aí do REURB nada mais é que a apresentação do rol de documentos. Os decretos municipais também vêm dizer quais seriam esses documentos essenciais, né? O município vem instituir um rol de documentos por decreto, dizendo o que seria que essas pessoas deveriam apresentar para, então, ter este REURB em processamento. E aí nós vamos entrar em algumas questões como RG-CPF, comprovante de estado civil, comprovante de residência, comprovante de aquisição da posse do imóvel, contratinhos de compra e venda, enfim, de permuta. Normalmente essas pessoas possuem esses documentos, tá? Comprovante de renda de todos os membros da família. E alguns municípios instituem os cadastros socioeconômicos. Nós também vamos falar dele mais para frente na próxima aula. Vou explicar para vocês na aula 3 o que seriam os cadastros socioeconômicos. Que na verdade nada mais para triar essa população e para ajudar o município a definir que modalidade de REURB então vai aplicar naquela área. Em seguida, nós temos a etapa da caracterização das áreas em REURB. Como que eu faço a caracterização dessa área, né? Na verdade, essa caracterização da área seria dar o DNA da área ao município, dizer, olha município, esta é a minha área e ela é assim. Então, nós estamos falando de diversos trabalhos técnicos envolvidos, um processo que deve ser cauteloso, que deve ser feito por equipe técnica, para então a gente trazer a realidade local desta área que vai ser objeto de REURB. Lembrando sempre que o REURB prioriza as áreas, a realidade em loco das áreas. Portanto, esses trabalhos técnicos devem refletir a realidade técnica, a realidade atual e presente da área. Eles devem realmente trazer todos os problemas e todos os benefícios que esta área possui. Para isso, então, nós vamos ter algumas questões a ser feitas pela essa equipe técnica, que seriam levantamento topográfico. Nós também vamos ver o levantamento topográfico na aula 4, quando nós falarmos de REURB na prática. A identificação dos ocupantes, para saber quem mora lá, qual é a renda, e aí nós vamos entrar nessa seara da juntada de documentos, né? Documentos aí desses moradores, para trazer a realidade ao município, através da documentação que o município vai conhecer a área, num primeiro momento. Nós vamos trazer a análise jurídica. Essa análise jurídica normalmente é feito um estudo jurídico e arquitetônico desta área, um laudo que é narrado a situação jurídica da área, tá? Nós também vamos ver isso na aula 4, que se trata da prática de REURB. Em seguida, nós vamos ter o levantamento socioeconômico, que é o preenchimento, então, de um cadastro por essas famílias e juntada de documentos. Vamos ter a análise urbanística, como eu disse, que pode ser, sim, feita de uma maneira técnica junto com a jurídica, né? Mas aí ela vai englobar também alguns detalhes nos levantamentos topográficos, tá? E essas caracterizações das equipes técnicas, ela visa, como eu disse, trazer a realidade, então, para o município. Dizer, olha, município, essa é a minha área com todos os seus desafios. Também haverão aí estudos ambientais. Alguns municípios exigem os estudos técnicos ambientais, mesmo que não haja situação ambiental na área. Esse estudo vai vir dizer, então, que não há situação ambiental na área, né? E onde existem, então, dois estudos, o estudo técnico ambiental e o estudo técnico de risco, que são feitos, que daí vai trazer a realidade ambiental desta área para o município. Tudo isso no protocolo, para que dê agilidade ao processo e para que o município saiba
com o que está lidando, qual é a categoria de REURB que vai ser aplicada ali, já que cabe a ele, como eu disse, determinar se será REURB-S ou REURB-E. Sendo o município quem estabelece se será REURB-S ou REURB-E, ele tem que ser exigente nessa caracterização da área. E aí eu quero voltar um pouquinho com vocês na questão dos documentos dos moradores. O município também pode exigir, além de toda esta gama, a comprovação do estado civil da pessoa, como eu disse antes, e se vive em união estável, o próprio município pode fazer anexos nos seus decretos, que é o que acontece na prática. Os municípios fazem os decretos para regulamentar dentro do seu território como a lei do REURB vai se dar, como o processo do REURB vai se dar, evidentemente sempre respeitando a Lei 13.465 de 2017 e as legislações federais sobre o caso, não podendo ser conflitante com elas, né? Mas ele sempre procura instituir, então, como vai se dar. Nesses decretos, normalmente, vem anexos. E esses anexos contêm os cadastramentos socioeconômicos, modelos de cadastramentos socioeconômicos. Acontece muito de um município acabar usando o do outro, assim, por questões de praticidade, né? Então, quem faz, copia de quem faz bem, né? Eu sempre digo isso. Então, os municípios podem colocar anexos, como eu disse, sobre o cadastramento socioeconômico, anexos sobre declarações de união estável, modelos de declaração de união estável. Ah, mas meu cliente não trabalha. Não, a pessoa não trabalha lá da casa do lote 5. Então, ela vai preencher uma declaração de rendimentos, que também é um modelo anexo ao decreto. Portanto, o município orquestra estes instrumentos para trazer especificidade no processo. Tudo isso é possível de ser feito, como eu disse antes, já no protocolo, para que você pule etapas e evite retornos de exigências antes do deferimento e da especificação se vai ser REURB-S ou REURB-E. É sempre muito importante estar por dentro da legislação municipal. Então procure aí na sua cidade, no seu estado, no seu município, qual é as legislações estaduais e municipais aplicadas sobre REURB, na sua cidade, se já possui algum decreto regulamentando isso, e você também pode aí sugerir ao seu prefeito, à Câmara Municipal, que faça então uma legislação, um decreto específico sobre isso, participando da sua formulação, né? Em tese de decreto, os decretos normalmente quando são editados, eles são bem completos, no sentido de trazer bastante rol de documentos, especificações e como deve se dar. Mas eu sou advogado, como que eu vou fazer o trabalho técnico? Como que eu vou protocolar um trabalho de levantamento topográfico? Né? Eu vejo muito essa dificuldade nos profissionais do direito. Eu já trabalho com REURB há quase 6 anos, né? E também foi um desafio para mim no começo. E eu vejo muito essa dificuldade dos colegas na questão prática. Então, o REURB é formado, como nós também vamos ver numa das aulas aqui, por uma equipe multidisciplinar. Não tem como só um ou só outro fazer o REURB. Até tem, mas você vai encontrar diversas dificuldades e vai trabalhar numa área que às vezes você não entende e que não é o seu nicho. Né? Então, é importante reconhecer que as parcerias de trabalho aí são fundamentais para que o REURB corra como um rio de água mansa, como eu costumo dizer. Então, o levantamento topográfico, se você é advogado, se você é topógrafo, vai ser feito por um topógrafo, um engenheiro agrimensor, um parceiro de trabalho. Os estudos ambientais, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, os projetos arquitetônicos, arquitetos, os planejamentos de execução de obra, engenheiro civil. E, claro, eu costumo sempre dizer que o advogado, sim, é um instrumento indispensável ao REURB, porque traz segurança jurídica ao processo. Então, é importante, principalmente quando nós estamos falando de REURB-E, de fim específico. O REURB de fim específico, ele é feito pelo particular, né? Na verdade, nós vamos ver também que a lei traz um rol taxativo de todos os possíveis requerentes do REURB, mas ele, em prática, dentro desses legitimados a requerer o REURB, ele é feito por um particular. Então, ele é diferente do REURB-S, que é o município que faz todo o procedimento aí das famílias, cadastramento social e tudo. No REURB-E,
são os particulares que orquestram isso. Então, ou ele vai contratar um profissional que vai fazer isso, ou ele vai contratar uma empresa especializada em REURB que vai fazer isso. Vai fazer desde o trabalho inicial técnico, que é o de conversação com os moradores, cadastramento social, recolhimento de documentos dessas pessoas, né? Até a parte técnica, até acompanhar o trabalho técnico. Algumas dessas empresas concentram todos os serviços do começo ao fim, facilitando muitas vezes a vida do cliente, né? O correto seria quem vendeu essas áreas regularizá-las, entregar regularizadas aos seus adquirentes. Mas na prática isso não acontece muito. Por quê? Ou porque o vendedor original não é reconhecido, não é uma pessoa que conseguimos identificar e saber o seu paradeiro, ou porque houve diversas compra e vendas naquela área. João vendeu para Maria, que vendeu para o José, que vendeu para a Joana. Então, é difícil identificar quem iniciou esse núcleo informal, quem foi o responsável por este crime. Lembrando que, muito além do aspecto social, o crime é um crime. O parcelamento do solo irregular constitui um crime. Portanto, nós temos 3 esferas normalmente de punição aí no REURB, que seriam a esfera administrativa, né, a esfera de executar de fato o REURB, a esfera criminal e a esfera ambiental. Então, você pode inclusive ser preso pelo parcelamento de solo irregular, tá? Essa legislação é extremamente antiga e vale lembrar que parcelamento do solo irregular é crime. Falando isso, também gostaria de dizer para vocês que essas questões, essas modalidades de REURB, elas podem ser impugnadas? Você acha que ela pode ser impugnada? Ah, eu não concordei que o município falou que a minha área vai fazer REURB, porque eu tenho lá 50 famílias de 80 que são baixa renda. Eles não têm condições de arcar. É possível apresentar um laudo social, então, contrapondo a decisão do município em relação a isso e pedindo que seja revista. Lembrando que nós estamos falando de um processo administrativo, onde o contato com o município é direto, o município é o grande juiz desta causa, tá? Então, os caminhos são mais facilitados. É possível você contrapor com outro laudo social esta posição e pedir que essa decisão seja revista, que a análise social do município seja revista e, então, seja readequada essa classificação do REURB. Porém, é o município que vai definir aí a modalidade de REURB a ser aplicada na área. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho do REURB até aqui. E agora, nós vamos entrar então no nosso quiz. Vamos ler a alternativa então, a nossa questão do quiz, a número 1. Assinale a alternativa correta. Os legitimados para requerer o REURB são... Lembrando que eu disse para vocês que este rol da lei, ele é taxativo. Por isso que é importante você criar intimidade com a legislação e lê-la, não é mesmo? Então, nós temos lá a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associação de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividade nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Lembram que eu falei para vocês aqui sobre as empresas, os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, a Defensoria Pública em nome dos beneficiários hipossuficientes e o Ministério Público. Letra B. A Defensoria Pública, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente por meio de cooperativas habitacionais, associação de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana, incorporadores e Ministério Público. E aí, qual você acha que é a alternativa correta? Vamos à resposta. E é a alternativa A. Como você pode ver, embaixo a alternativa B deixou de fora a Defensoria Pública. E este é o grande marco aí da lei do REURB. Ela trouxe a inclusão
da Defensoria Pública. Além disso, ela traz um rol menor de possibilidades de legitimados aí a requerer o REURB, retirando os proprietários de imóveis, né? A alternativa B aí tira os proprietários de imóveis, também o de terrenos, loteadores e incorporadores. Como eu disse antes para vocês, os proprietários podem sim requerer diretamente, então, o REURB. Não precisam ser quem loteou, né, indevidamente esta área. Pode ser diretamente o proprietário ser o requerente dessa regularização. Vamos ao próximo quiz, à próxima pergunta. As modalidades de REURB. Nós falamos dela agorinha. As modalidades de REURB são REURB-E, REURB-S e REURB misto. Isso nós estamos falando das modalidades que estão instituídas na lei. REURB-E e REURB-S. REURB-S para as pessoas que não se enquadram como de baixa renda e REURB-E para as pessoas de baixa renda. Vamos à resposta correta. Como nós havíamos falado, falamos durante um bom tempo aí sobre REURB-E e REURB-S. Então, essa é a resposta correta. O REURB misto. Não existe categoria de REURB misto expresso. Ele diz, a lei fala que pode ser misto o REURB, caso o município assim o determine, né? Mas ele não chega a ser uma modalidade de REURB. A lei traz duas apenas modalidades de forma taxativa, que é o REURB-E e REURB-S. Então, vamos à próxima e nossa última pergunta do quiz. Quais os benefícios da regularização fundiária por REURB? A regularização fundiária, letra A. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas e melhora a qualidade de vida da população beneficiária somente. Letra B. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas e garante o direito social à moradia, sendo esse seu principal fim. Letra C. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas e garante o direito social à moradia e ao acesso a serviços públicos, promovendo a cidadania e qualidade de vida da população beneficiária. Letra D. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas, porém não garante o acesso a serviços públicos. E aí, será que você acertou a alternativa? Vamos à resposta. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas e garante o direito social à moradia e o acesso a serviços públicos, promovendo a cidadania e a qualidade de vida da população beneficiária. Por que a alternativa A não estaria correta? Porque ela fala que seria somente transforma os núcleos em áreas legalizadas e melhora a qualidade de vida da população. Então, ela ignora todos os outros direitos e aí o acesso, né, que traz a essas pessoas aos serviços públicos. Letra B. A regularização fundiária transforma os núcleos em áreas legalizadas e garante o direito social à moradia, sendo esse seu principal fim. Não, não é seu principal fim, o único fim, né? A regularização desses núcleos aí busca, então, o acesso a serviços públicos também, né? Não somente a moradia digna, e sim ao acesso a serviços públicos, promovendo a cidadania e a qualidade de vida. E, por fim, nós temos, então, que ele não garante o acesso a serviços públicos. E aí está a nossa questão errada dessa alternativa. Ele garante acesso aos serviços públicos. Nesta aula, nós vimos, então, de maneira breve, a evolução histórica da regularização fundiária no Brasil. Passamos as modalidades da regularização de imóveis e os seus objetivos. Falamos um pouquinho sobre as modalidades e sobre os objetivos do REURB. E, por fim, falamos sobre a caracterização dessas áreas em REURB, como ela se dá. Na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre as principais mudanças trazidas pela Lei 13.465 de 2017, a Lei do REURB, bem como abordaremos algumas curiosidades sobre essa legislação. Eu te vejo na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.